Hello, my dear friend! O tópico de hoje é o seguinte: inglês básico. E por que este tópico é importante? Porque o que eu vou falar com você aqui sobre aprender o básico do idioma inglês vai mudar o jogo para você. Vai virar a chave de um jeito. Eu tô te falando isso porque eu tenho alunos individuais, eu tenho alunos que estão nas Magic Stores, eu recebo feedback desses alunos o tempo inteiro. Eu tenho 1 milhão de vídeos de alunos praticando inglês comigo. Eu vejo, eu escuto. Então, assim, eu tô convicto do que eu vou te mostrar neste vídeo. Além disso, os conceitos que eu vou apresentar aqui neste vídeo são todos embasados em estudos de outras pessoas. Okay? De outros linguistas, de poliglotas. Então, não sou eu, eminência parda, que tive esta ideia maravilhosa. Eu venho pesquisando e estudando o aprendizado de inglês há 30 anos. Tá? Eu já fui tanto um professor merda, como um professor bom, que eu me considero hoje. Tá? Então eu já passei por muita coisa dentro dessa viagem de aprendizagem de inglês. Portanto, isso é muito importante. Outra coisa que este ponto sobre o inglês básico que eu vou mostrar aqui para você que eu quero colocar esse ponto para você é o seguinte. E eu vou falar isso durante todo o vídeo. É muito importante que você perceba que aprender um novo idioma é uma coisa fantástica, é divertido, é prazeroso. Se não é para você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Certo? Ou seja, se você fica bored, entediado, com medo, tenso ou tensa, né? Estressado ou estressada, porque tem que aprender inglês, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender... Você está no caminho errado. Então, siga comigo aqui, que a gente vai falar hoje sobre inglês básico. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui agora com você é desmitificar a ideia de que aprender inglês é como construir uma casa. Inclusive, eu vou colocar aqui algumas referências das pessoas que eu gosto. Uma delas é o Steve Kaufman, um canadense poliglota, e sabe tudo, cara. Fala mais de 20 idiomas e ele fala sobre o alicerce da casa, né? Então, dentro da visão linear de aprendizagem de inglês, você precisa aprender, você é obrigado ou obrigada a aprender determinadas coisas que disseram para você que são básicas. Ok? Básicas. Quer dizer que verb to be é básico? Quem já é meu aluno já sabe. E vou te contar um segredo aqui. O uso do verb to be não tem nada de básico. É difícil pra caramba compreender, usar automaticamente, entender quando está sendo usado. É super difícil. E todo mundo pinta o verb to be como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Porque conjugar verbos é muito fácil, né? I am, you are, he is, she is, we are. Ok? Inclusive, outro ponto básico, que até tem nos meus cursos mais antigos, a apresentação dos pronomes pessoais, né? I, eu, you, você. Tudo isso você aprende gramaticalmente, linearmente, mas você não associa. Você pode observar que se você é iniciante, você confunde he e she o tempo inteiro. Você esquece de falar they, porque você não associou, e aí eu vou te mostrar por que é melhor o segundo ponto do que essa história de inglês básico. E você tem que aprender o inglês básico primeiro para poder subir na vida no inglês. Ok? Então, eu quero propor aqui a suspensão deste conceito de que é necessário um alicerce e vamos trocar para o conceito de que
O aprendizado do idioma, a aquisição do idioma é como se fosse uma gelatina. É isso mesmo. Troque o alicerce, a casa do porquinho engenheiro, né? Não, esquece isso. O aprendizado de idioma é muito parecido com uma gelatina. Ele é maleável, não tem muita estrutura, é irregular, ok? Toda linguagem tem o seu tempero de irregularidade. O português tem muita coisa irregular e o inglês tem mais ainda. Então é muito difícil você se acostumar com a irregularidade dos idiomas, e principalmente do idioma inglês, quando você é cartesiano, quando você é uma pessoa cartesiana, que você quer seguir a regra. E na hora que você vai para o cotidiano, você vai para a realidade, essas irregularidades te dão uma pernada que você fica completamente perdido ou perdida. Ok? Então, entenda que o conceito de aprendizagem de inglês é exatamente como uma gelatina. Ele é maleável, ele derrete, você põe na geladeira, ele ganha sustentação de novo, não é isso? Você pode furar, ele é maleável, você pode moldar do jeito que você quer. Isso está muito mais próximo de uma experiência de aquisição do idioma do que o aprendizado linear, com base, pontos fundamentais, e você vai crescendo daí. Ok? Por que eu insisto nessa flexibilidade? Porque é natural que tudo que você aprende de primeira, você vai esquecer. Então, é um processo de aprende, esquece, é exposto àquilo novamente, e novamente, e novamente, até que dentro de uma progressão, você passa a esquecer menos, você ativa aquilo que você aprendeu anteriormente, não esquece mais, passa a usar automaticamente aquilo que você aprendeu. Com o aprendizado linear, de você vai aprender passado, presente, parará, não, você esquece tudo mesmo, porque não há naturalmente a exposição. Entende? Por isso que eu sugiro o contrário, que você aprenda a entender, a compreender aquilo que você está escutando e falar determinadas coisas sem saber o que é presente, o que é passado. E lá na frente, você vai ter sim a oportunidade de entender por que funciona daquele jeito. Você não precisa entender o porquê das coisas antes de sequer experimentar, tanto ouvindo quanto falando. No meu vídeo anterior, eu falei sobre 2 pilares principais da sua aprendizagem de inglês, que é o pilar passivo e o pilar ativo. Vou deixar o vídeo aqui para você entender como funciona melhor este conceito do que é passivo e do que é ativo. Só de você entender esses 2 pilares, para quem não viu o vídeo, é basicamente o seguinte: o pilar passivo é input, é você imergir dentro de um processo de exposição dos seus ouvidos ao idioma, ou assistindo, ou ouvindo, ou ao vivo, não importa. Tá? É um processo passivo e não necessita de você agir. Tá? O segundo passivo é o treino da fala. É onde você começa a produzir linguagem através da sua voz. E é um processo ativo. A gelatina desse processo de aprendizado de inglês é flexível entre esses 2 pilares. Esses 2 pilares, eles se fundem dentro dessa gelatina de acordo com cada pessoa. Cada pessoa vai ter um estilo de navegar entre o pilar ativo e o pilar passivo. Geralmente começando pelo passivo e lá na frente alcançando o pilar ativo. Lembre-se que é muito flexível. E por isso, eu não quero ficar fazendo propaganda das Magic Stories, mas a Magic Story te traz para essa flexibilidade, te traz para essa gelatina.
Só que não é as Magic Stories de Leonardo Leite, é qualquer conteúdo, qualquer situação a qual você se expõe. Por que eu falo das Magic Stories? Porque com as Magic Stories eu controlo os estímulos para você. E você escolhe quais estímulos você quer desenvolver, você quer praticar. Então, eu já falei em outros vídeos que tudo que você gosta, todas as coisas que você curte, todo o conteúdo que você curte em inglês pode virar uma Magic Story. Claro. Sem problema nenhum. Então, uma vez que você entende como que o processo significa, nem fazer curso talvez você precise. O que você precisa é de exposição. No caso das Magic Stories, você tem uma exposição controlada, você aprende a técnica e aí você vai arriscando essa técnica em conteúdos que você gosta. Por quê? Porque o que você lembra é a mensagem e não é o ensinamento. O que você lembra é da Grazi, sendo advogada, morando na casa perto do lago, com o marido que é americano. Você lembra da história. Você não lembra da forma como eu te contei a história, ou como você leu, ou como você ouviu a história. O que faz você lembrar é a mensagem e não o formato. Daí que tem o problema, as pessoas tentarem te ensinar pontos gramaticais, a ciência da gramática, e depois forçar você a usar. Entende por que o seu cérebro dá uma bugada? E nós temos provas abundantes sobre isso. Quantas pessoas você conhece que fizeram anos e anos de cursos de inglês linear, aprenderam todos os tempos verbais, fizeram provas, passaram nessas provas e hoje ainda reclamam que não conseguem usar o idioma da forma que queriam? É incrível, né? E essas pessoas sentem uma pressão absurda por conta de terem estudado o idioma por tanto tempo e sentem que não conseguem entender um nativo falando, não conseguem entender um filme com um certo conforto, e essas pessoas ficam tensas. Isso gera um nervosismo nessas pessoas. Por outro lado, o processo linear também gera uma tensão e um nervosismo muito grande naquelas pessoas que têm medo de errar, que não se sentem preparadas para falar e transformam o aprendizado de inglês numa tortura. E não tem que ser assim. Definitivamente, não tem que ser assim. Muito bem, então vamos ao prático. Como que você pode, a partir dessas informações que eu estou te entregando, a partir de hoje, aplicar esses conceitos na sua vida de aprendiz de inglês? Você deve estar achando assim, agora é só comprar as Magic Stories, né? Não. É simplesmente você mudar o olhar, mudar o conceito, mudar a visão do que você está fazendo agora e alterar para o seguinte: mais importante, você realmente deve buscar, antes de qualquer coisa, é se expor ao idioma. Você tem que se expor ao idioma. Você tem que, de alguma forma, criar dentro do seu cotidiano, nem que seja alguns minutos por dia, escutar alguém falando inglês. E é aí que entra a diversão do negócio. Porque quando você escolhe a mensagem, ao invés de como dizer que está sendo ensinado, que está sendo passado, simplesmente curta a mensagem. Quando eu digo curta a mensagem, envolva-se emocionalmente com a mensagem. O que eu quero dizer? É que quando você está lá escutando, vou trazer a Magic Story de novo aqui. Quando você está lá escutando a Magic Story, você está lendo a Magic Story, ao invés de você ficar prestando atenção de como que cada coisa é dita em inglês, entre na história. Mesmo que no começo você esteja com todos os seus pensamentos em português. É a sua língua mãe. Não tem como você fugir. Mas curta a história. Tenha impressões da história. Nossa, essa Grazi é meio esquisita, né? Caramba, o Jeremy é o típico adolescente mesmo, né? O menino tá todo feliz.
que vai tirar a carteira de motorista. Tô fazendo referências a algumas das Magic Stories. Envolva-se com aquilo, sem a preocupação de conseguir falar aquilo. Não tenha tanta preocupação de como dizer as coisas em inglês. O como dizer as coisas em inglês vem naturalmente e ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. A maioria, a vasta maioria dos alunos, das pessoas acreditam que eu, como professor, eu devo ensiná-los como dizer aquilo, isso, A, B, X, Y, Z em inglês. E não é. Então bora lá para a prática. Digamos que você já esteja fazendo algum curso de inglês que não seja as Magic Stories, ou que talvez você esteja fazendo os meus cursos antigos onde eu faço exatamente o que eu acabei de explicar. Linear. Você vai aprender presente, passado, present continuous, né? O gerúndio. Não é isso? A minha proposta para você agora é que você suspenda a necessidade de você decorar ou aprender essas coisas e busque conteúdo que eu diria fácil. É que os linguistas chamam de comprehensible input. Ou seja, busque uma Magic Story, porque só o estudo, que preposition que eu uso com esta palavra, que preposition que eu uso com aquela palavra. Eu tenho vários alunos que ficam perguntando, mas que preposition que eu uso aqui agora? Não se preocupe com isso. Preocupe-se em escutar mais e se envolver mais com conteúdos em inglês. E quando eu digo isso, não é para você ir para qualquer ponto e agora eu vou assistir um filme em inglês que eu nunca vi. Isso também gera uma frustração. Por quê? Porque é desconfortável, não é verdade? E eu vou dizer uma coisa da minha experiência. Para mim, é muito mais desconfortável você estar num ambiente que todos falam inglês e você não compreender do que você estar em um ambiente onde todos falam inglês, compreendendo, porém você não fala nada. Não falar não tem tanto problema. O maior desconforto de verdade é você não conseguir entender. E eu vejo aqui no Brasil e vejo em Portugal também os alunos com uma pressa para falar gigantesca. Então é por isso que eu quero falar um pouco da flexibilidade, né, desse conceito de gelatina. No caso das Magic Stories, e eu já disse isso no vídeo anterior que está aqui embaixo, você não termina o curso com as Magic Stories. Você usa as Magic Stories o tempo inteiro, como o seu próprio termômetro, inclusive, para você observar o tanto que você está compreendendo e testar, inclusive, se você está apto ou pronto para falar sobre aqueles assuntos. Este é o melhor jeito. Então, na prática, opte pelo pilar passivo inicialmente. Apenas receba, apenas escute. Use áudio e texto. Traduza os textos. Sem problema. Pode traduzir tudo. Nas Magic Stories já estão traduzidos. Mas se você não estiver nas Magic Stories, destrinche aquilo que você vai ouvir. Porque quando você entende antes de ir para o ouvir, se você já sabe o que você vai ouvir, você transformou aquele conteúdo no famoso comprehensible input. A assimilação de algo inteligível, algo que você sabe o que é. E você passa a praticar os seus ouvidos dentro daquele assunto. Quer mudar de assunto? Aprenda o que vai ser dito antes. Por isso que o texto com o áudio, o vídeo são tão importantes. Por isso que é tão interessante, dentro das Magic Stories, de novo, você me vê lendo a história, porque eu leio a história com o meu envolvimento naquela história. Então, você capta nuances de entonação que você não captaria num áudio, por exemplo, num áudio de inteligência artificial, por exemplo. Priorize a escuta. Então, quando é que eu vou treinar a minha fala? Quando você quiser. Dentro da Magic Story,
existem 3 atividades ativas. São elas: Listen and Answer, Look and Retell and Listen and Ask. Essas 3 atividades, elas, entre aspas, forçam você a interagir verbalmente com o que você está ouvindo ou lendo. Por que eu falo ouvindo ou lendo? No Listen and Answer você escuta e responde. No Look and Retell você só dá uma olhadinha nas perguntas e recria a história verbalmente com a sua voz. E no Listen and Ask você escuta eu dizer um determinado ponto, um determinado aspecto da história e você faz uma pergunta sobre aquilo que eu falei. Essa é a atividade mais difícil. Porém, abrace a flexibilidade. Não fale se você não sentir bem. Uma outra vantagem das Magic Stories é que você tem o estímulo dessas atividades ativas sozinho ou sozinha. Então muita gente que tem vergonha, né, de uma sala de aula ou estar na frente de um professor, você faz sozinho. E você vai testando a sua capacidade de falar aquilo que está sendo exposto para você. Concluindo, experimente esta abordagem flexível quanto à aquisição do idioma. Dentro desses conceitos do Stephen Krashen, você vai observar que existe o modelo de aprendizagem e o modelo de aquisição. Então, muitos de vocês que estão assistindo provavelmente só passaram pela aprendizagem. Você aprendeu o verb to be, você aprendeu present simple, você aprendeu advérbios de lugar, de tempo, você aprendeu as cores, você aprendeu o alfabeto, mas você não adquiriu o idioma aprendendo essas coisas. Porque o Language Acquisition Process é que é o flexível. É onde você coloca esses ensinamentos que eu estou te dando aqui agora para dentro do seu cotidiano de treino, de aquisição de idioma, que é baseado no quê? Escuta, leitura e depois a fala. Não se preocupe tanto com a fala. Eu entendo que você tem pressa. Eu entendo que você quer falar inglês ontem. Eu estou aqui te dizendo que é possível este processo ser acelerado. É possível que você aprenda, que você adquira o idioma em tempo bem rápido, um tempo bem curto. Entretanto, para você adquirir, você tem que entender este processo. Você pode olhar aí várias pessoas que dizem: eu aprendi, eu fiquei fluente assistindo série, eu fiquei fluente escutando música. Por quê que a gente escuta pessoas dizendo isso? Porque elas são apaixonadas com determinada coisa, no caso a série, uma música, um determinado tópico, e elas se afundam dentro desses tópicos, desses subjects, desses conteúdos, que não tem como elas não adquirirem o idioma daquilo que elas amam tanto. É natural. É natural. Inclusive tem um vídeo antigo do Felipe Neto contando como que ele... O Felipe Neto, o youtuber, contando como que ele aprendeu. Depois vocês procuram lá, Felipe Neto, como é que ele aprendeu inglês. Ele diz isso. Ele aprendeu porque ele é viciado nas séries dele lá. E ele fala muito parecido com as pessoas do cotidiano. Ele não teve um professor que disse pra ele que ele tem que falar I come to school every day ao invés de I comes to school every day. Ninguém chegou pra ele e falou: não. Comes é só he, she. Só a terceira pessoa do singular que usa um S. Entenda isso. Esses pontos, essas regras gramaticais, elas são super importantes para quando você já está num nível de desenvolvimento onde você curte aquela regra gramatical, aquele tempo verbal que você nem sabia que existia, porém você já está acostumado a escutar, entender um pouco, médio ou muito e falar um pouco, médio ou muito, ou não falar nada. Para terminar,
eu quero saber uma coisa de vocês aí. Eu estou realmente determinado a levar este conceito para todo mundo que deseja melhorar o inglês ou quer aprender inglês e que se sente básico. Mas eu preciso que você me diga se você acha que eu devo fazer ou não. Eu vou pegar todos os pontos gramaticais que os professores dizem que são básicos e vou ensiná-los gratuitamente. Você não vai precisar comprar um curso, você não vai precisar mais nem comprar os meus cursos de inglês básico. O que você vai realmente precisar é entrar nas Magic Stories. Os pontos gramaticais básicos eu vou deixar ou aqui no Instagram, no YouTube ou no podcast, caso você esteja ouvindo este episódio no podcast. Então me diga aí se você topa essa parada da gente fazer uma jornada básica do inglês, dos pontos gramaticais e como é que você pode pegar aqueles pontos e encontrá-los dentro de Magic Stories, ok? Bom, eu espero que você seja muito feliz neste novo aprendizado de inglês. Vejo você nos comentários e quem sabe no novo curso de inglês básico das Magic Stories. Thank you so much. Bye now.